E aí, gente? Estamos aí ao vivo. Aqui, Betânia. Tudo bom? Olá. E o Rafael. Agora a gente vai adicionar o Sidney, tá? Nós já vamos começar em breve aqui. Vamos lá. Boa noite. Rosana. A gente está começando aqui. Vamos... O Sidney está entrando. Daqui a pouquinho. Então, hoje a gente vai... Vocês conseguem entrar na sua tela? Não. Estamos juntos. Ó. Sidney, estás aí? Sim. Tô sim, peraí. Deixa eu Aí, olhar a câmera aqui. Aí sim. Legal. Ó, tô com a Betânia aqui. Então. A gente sai ao vivo, né? É isso aí. Mas então tá, gente, boa noite. Hoje a gente está fazendo um programa diferente. Estamos ao vivo em Blumenau. Né? Tô aqui com a Betânia e o Sidney está em Joinville, né, Sidney? Isso mesmo, Rafa. É isso aí. Ó, cheguei hoje, né? Vim de São Paulo aqui e tá chovendo aqui na região, mas tá bem agradável, não tá aquele calorão, né? Verdade, baixou bastante a temperatura aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre o parapsiquismo do empreendedor e primeiro a gente quer convidar vocês a participar, então você só está entrando aí, fica à vontade para colocar suas perguntas, aí a gente vai tentar responder, tá? E sigam a gente no canal do Negócio Evolutivo no Instagram, esse mesmo aí, continua seguindo, né? Se você já tá. Aí compartilhe com os amigos e também lá no canal do YouTube, Negócio Evolutivo, a gente vai subir depois essa live também para lá. Hoje, excepcionalmente, às 17 horas, porque nós temos uma atividade grupal aqui da Liderar, né? Hoje. Então a gente está num curso que começa hoje e vai até domingo. E é um curso bem interessante. A gente falou bastante sobre isso nas lives anteriores, né? E é isso aí. Mas, então, para a gente começar, tem alguma coisa que vocês querem anunciar aí? Alguma coisa? Na verdade, eu não queria anunciar dizer que essa temporada agora de 2024 do Negócio Evolutivo está imperdível. Então, essa é a primeira, já é a segunda live do ano, mas a gente está preparando umas novidades. É isso aí. Só está dizendo porque é verdade. Ai. Mas então tá, vamos começar no tema e tá aberto aí a sessão, né? O que vocês acham aí para mim não falar sozinho aqui, né? Já falei bastante, vamos rodar aí a mesa sobre o parapsiquismo do empreendedor. Será que o empreendedor tem parapsiquismo? Será que não tem? Será que ele está relacionado a alguma área mais voltada à própria atividade dele? Ou isso permeia toda a vida dele, na família, no grupo de estudo, etc.? O que vocês acham? Vamos lá. E aí, Cid? Na minha concepção, Rafa, eu entendo assim, o parapsiquismo é inerente ao ser humano, né? Todos nós temos percepções parapsíquicas. A grande maioria de nós, a gente associa isso a uma questão mais sensitiva, uma ideia, uma luz que aparece muitas vezes, né? Claro que tem pessoas que têm lucidez sobre essa condição dela, que ela tem uma percepção mais aguçada, mas em todos os campos isso se manifesta, né? A vantagem da pessoa que ela percebe essa capacidade dela é utilizar justamente para o empreendimento dela para tomada de decisões, né? Para fazer uma análise, por exemplo, na hora de uma contratação, de uma percepção de com quem ela está lidando, né? Através do parapsiquismo ela pode desenvolver isso, né? A leitura energética, né? Então o parapsiquismo ele vem a auxiliar o empreendedor, né? A uma tomada de decisão, uma percepção dos próximos passos que ele deve tomar, né? Se ele tem muito bem isso desenvolvido, automaticamente ele vai tomar as melhores decisões, né? Os melhores caminhos, né? No seu empreendimento, né? Essa é a minha concepção, né? O que acontece é que nem sempre a pessoa está lúcida, né? Para as coisas normais da vida e pensa aplicar isso no empreendedorismo, né?
Aí é a parte importante que vem da gente prestar atenção, da gente poder se autoanalisar, para que a gente possa estudar e entender essa voz silenciosa aí que nem sempre a gente consegue captar, né? Para poder alcançar isso tudo que o Sidney falou. Eu acho que eu queria voltar, não, né? Falar num ponto que é o seguinte, né? O que é parapsiquismo, talvez para quem está entrando hoje aí de primeira vez. E, aliás, se a gente falar algum termo aí, pessoal, que vocês queiram perguntar do que se trata, se passar despercebido, algum neologismo aí, é só perguntar. E ajudem aí também o Sidney e o Betânia a ficar de olho aí, se pinta uma pergunta. Mas o que é então o parapsiquismo, né? O para, ele significa para além, né? Para além da nossa percepção psíquica. Então, do que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, tá? De projeções lúcidas, projeções da consciência, que é também conhecido como projeção astral, sonho lúcido. E aquela experiência que faz sentido, que a gente tem quando está em corpo descansando, dormindo, e que a gente, vamos supor assim, encontra uma pessoa, tem uma interação extrafísica, por exemplo. Então isso é parapsiquismo. Você pode ter interações e isso pode refletir, por exemplo, na sua atividade como empreendedor, né? Por exemplo, é muito comum que você esteja enfrentando algum problema, algum dilema, né? E aquilo possa se resolver, se encaminhar ou esclarecer durante uma experiência extrafísica, durante uma projeção. Então, nesse caso, a gente está falando do parapsiquismo empreendedor, né? Então, vamos supor, indo para um campo bem real, vamos supor assim que você está numa decisão aí de mudar o ponto da sua loja e não sabe bem para onde ir, visita alguns imóveis, de repente você tem uma experiência projetiva ali que indica, né? De determinado local é mais adequado. Isso é uma coisa. Tem várias outras formas que se manifestam, né? Então, por exemplo, nesse exemplo mesmo de imóveis, acho bacana que o Sidney está aqui, ele pode contribuir, porque faz parte da atuação profissional dele, mas quando a gente visita diferentes locais, a gente tem sensações energéticas, a gente percebe que o nosso corpo energético, ou energossoma, de forma diferente. Então, em algum lugar, a gente pode se sentir mais acolhido, em outro lugar, a gente pode sentir uma certa repulsa, uma familiaridade, ou, sabe, diferentes sensações. Se a gente estiver aberto às sensações, isso aí também é parapsiquismo, e a gente pode utilizar de forma lúcida dentro do nosso empreendimento, né, por exemplo. Quer falar alguma coisa? Perfeito, Rafa. Perfeito, Rafa. Se me permitem, ele é quem está falando? desenvolvível, né? E aí provavelmente o Sidney vai entrar nessa questão. Né? Que a gente, na verdade, consegue desenvolver isso com o tempo. Talvez a gente, começando a prestar atenção, a gente pode começar a desenvolver essa capacidade para poder aplicar, né? O Sidney ia dar um exemplo, né? Prático. Exato. Né? Tem dois exemplos que são bem interessantes aí. Um exemplo é prático, o meu, né? É claro que tem vários que aconteceu durante essa vivência, principalmente lidando com pessoas, né? Mas teve um assim que ficou bem marcante para mim, né? Eu adentrei a uma casa para fazer uma avaliação, né? E eu percebi que a energia realmente era muito, muito carregada, né? Posteriormente, eu fiquei sabendo que aconteceu algo muito contundente dentro da casa. Realmente foi um assassinato, né? Então isso ficou marcante para mim pela maneira como isso tudo foi percebido por mim, né? Então esse foi um dos exemplos. Um outro exemplo, baseado justamente nisso que o Rafa falou, a respeito de empreendedor, colega nosso, já fez alguns cursos conosco também, né? De que ele, como empreendedor, ele tinha uma situação pontual, muito difícil para tomada de decisão, ele não sabia o que ele deveria fazer, e, no entanto, numa experiência projetiva, sentado a uma mesa, muito lúcido sobre o processo do que estava acontecendo. Segundo o relato dele, era como se fosse a vida aqui na intrafisicalidade, né? Onde várias pessoas sentadas à mesa puderam discutir sobre o assunto que ele precisava tomar decisão. No dia seguinte, ele tinha a resposta, baseado justamente nessa experiência projetiva dele, né? Então, são questões, né, e percepções parapsíquicas que podem nos auxiliar, né, a partir do momento que a gente desenvolve e nos compreende, sendo pessoas capazes de fazer isso de maneira lúcida, né?
Na Então, vida realmente lá pode fora ser a muito... gente chama isso de intuição. Né? Às vezes, Esse, pelo no senso comum, caso, chama... como foi uma situação, né, de projeção, eu acho que descaracteriza um pouquinho a questão da intuição, né? As pessoas não entendem uma percepção energética, uma ideia que vem na cabeça, né? Uma sincronicidade, às vezes, né? A sincronicidade, Então, exatamente. na verdade, As isso acaba pessoas... acontecendo o tempo todo, só que a gente dá palavras simples para o parapsiquismo. Perfeito. E às vezes ignora, né? Dentro do que a Betânia tá colocando ali, de que acontece o tempo todo, é legal assim prestar atenção no dia a dia. A gente não está falando aqui de povos de artifício, de alguma coisa que não seja acessível a todo mundo, bem pelo contrário. Inclusive, assim, se você está acessando aí essa live primeira vez, a gente tem muito material no próprio site da Liderare, tá? Na liderologia.org, ou então em outras instituições aí da Consciologia que falam muito do parapsiquismo como desenvolver de forma autônoma. O lance é o seguinte, a gente não quer depender de ninguém, nem de nada, nem de guru, nem coisa nenhuma, porque cada um de nós, a gente tem a possibilidade, a gente veio com o hardware e o software, né, vamos dizer assim, suficiente e necessário para promover o parapsiquismo, sabe? O que falta muitas vezes é técnica, e técnica já tem bastante escrita aí dentro do material dos artigos, de tratados, de livros dentro da Consciologia, né? Não, é exatamente isso que eu estava dizendo. E, por exemplo, eu tenho dentro da minha área, que são os intercâmbios, quantas vezes eu, como empreendedora, além de me beneficiar com prestar atenção nesse tipo de coisa, quantas vezes eu pude beneficiar o outro também, né? O meu cliente, a pessoa que eu posso tocar no meu dia a dia, né? Teve uma situação específica que eu tinha um cliente que ele ia viajar para a Irlanda, ele ia passar 8 meses lá, e ele tomava remédio para dormir. Ele tinha uma crise de ansiedade muito grande. E, na verdade, eu expliquei para ele como fazer a mobilização básica de energias, como fazer o estado vibracional, e ele foi treinando isso por ele. Depois, o relato que eu tive foi que aconteceu que a mala dele extraviou e o remédio dele foi junto na mala. E aí depois ele falou, aquilo que tu me ensinasse foi a minha virada de chave. Então, às vezes, a gente podendo, a gente prestar atenção em nós, entender o que funciona, o que não funciona, e como a gente pode desenvolver isso, a gente também pode tocar as outras pessoas, né? E assim a gente, enquanto o nosso negócio, não só a parte financeira pode prosperar, a gente pode também fazer com que a roda ande para outras pessoas também, para as nossas pessoas em volta, né? Perfeito. Isso aí tem, inclusive, assim, nas empresas, né, já se sabe, isso é sabido, que os melhores gestores e as lideranças, eles não têm só na parte técnica ou só na parte de soft skills as suas habilidades. Tem também na inteligência, que muitas vezes chamam de inteligência espiritual, mas aquela que a gente, na psicologia, a gente estuda como o desenvolvimento parapsíquico, né? Agora, isso não é alguma coisa que é um dom, vamos dizer assim. A parte legal é que todo mundo, né? Você está aí nos acompanhando, assistindo, eu aqui, Betânia, tudo. Todos nós temos a possibilidade de desenvolver. Né? Mas como? Bom, a gente pode deixar aqui, se você tiver interesse, comentem aqui, tá? Se você tem interesse, a gente pode deixar links aí para mais informações sobre isso, sobre como a gente pode desenvolver. Esse curso mesmo que eu estava falando aqui, que a gente está hoje, né, se preparando para participar, o Blumenau, ele é um curso aí sobre a questão da desperticidade, utilizando técnicas da Conscienciologia, né, utilizando técnicas que vão permitir a gente ter uma condição de desassédio permanente total. Que é a condição do desperto, é um conceito da Conscienciologia, né? Mas quer dizer o quê, né? No dia a dia, a gente, e o empreendedor, né,
ele muitas vezes entra num processo aí que a gente chama de autoassédio e depois de heteroassédio. Então ele começa aquela coisa assim, nossa, eu fiz uma M, e aí começa não, eu tomei uma decisão errada, começa a pensionizar naquilo, daqui a pouco ele abre portas para que consciências extrafísicas também começa a pilhar, né, a soprar no ouvido, coisa, e aquilo vai virando uma bola de neve, um processo já de autoassédio e heterassédio. O que isso pode acarretar? Uma série de problemas. A pessoa pode, se não conseguir desassimilar a situação, entrar já num processo de depressão, tá? Entre outras condições. Então, mas tem como evitar isso? Tem. Aquela manobra mesmo que a Betânia falou agora, que é simples, ela promove a desassimilação simpática, que é a movimentação básica das energias, né? O MBR. Então a gente até pode botar acho que a gente bota o link ali no vídeo que a gente vai subir no YouTube e depois na descrição aqui dele, tá? De como é que você pode fazer essa técnica. Ou então a Betânia podia dar uma breve descrição. Não, na verdade, eu quero fazer uma provocação para os dois aí, ó. Chamei a MBE aqui, a movimentação básica das energias, mas antes disso, depois a gente, de repente, fala um pouquinho de técnica em si, quero provocar vocês dois, para saber uma coisa. Qual é a receita do bolo para que eu possa ser um empreendedor que de fato utilize essas ferramentas? Como é que eu começo? Eu não sei agora, as pessoas que estão aqui ao vivo e as que vão assistir depois, o que sabem, o que não sabem, o que gostariam de saber, mas vamos considerar alguém que está chegando agora, como é que eu posso colocar para a minha vida, dentro da minha empresa, essa questão de ser um empreendedor evolutivo, de usar esse parapsiquismo para a prática do meu negócio. Perfeito. Eu gostaria, inclusive, já começando, indicando um livro, né? Porque é através do conhecimento e da prática que a gente consegue desenvolver essas capacidades, né? Muitos, como eu já falei antes, né, anteriormente, detêm essa capacidade, mas associam isso a um insight, algo que é ao acaso. Por acaso aquilo aconteceu, ou coincidências, né? Então eu gostaria de indicar aqui para quem deseja iniciar os seus estudos, né? Esse livro aqui, acho que está aparecendo para vocês aí, dá para identificar bem? Ou tá modo espelho? Ele está espelhado. Ele está espelhado, mas você pode até falar ali, é o clarividência. Isso, né? É clarividência, teoria e prática, né? Então, esse livro aqui, para quem deseja introduzir, digamos assim, a esse seu conhecimento e a prática dessas capacidades que são inerentes ao ser humano, muitas vezes as pessoas interpretam isso também de uma maneira equivocada ao falar a respeito desses fenômenos que é da consciência. Em todas as culturas, sem exceção, isso se manifesta no ser humano, né? Então, o que é o ideal? Normalmente eu utilizo como exemplo, né, para algumas pessoas que eu falo, é que nós somos um povo dotado de vários braços, ou seja, de várias capacidades, dentre elas as condições parapsíquicas, né? Mas nesse momento, devido a esse condicionamento intrafísico que nós temos aqui, a gente usa apenas 2 braços, né? Ou os 5 sentidos básicos, né? Aquele que a gente conhece, né? Então, essa condição parapsíquica vai além dos 5 sentidos que nós temos aqui, que nós conhecemos, né? E para quem tem isso bem desenvolvido, sempre está um passo à frente de tudo aquilo que acontece na sua vida, né? Os mais dotados dessa capacidade mais desenvolvidas, eles conseguem perceber alguns fatos que ocorrerão de forma antecedente, devido às suas percepções, leitura energética, clarividência, né? E outros fenômenos da consciência que nos auxiliam a perceber tudo isso, né? Então, para quem está começando, para quem deseja ir, o ideal, é claro, que procure informações fidedignas, que possam ser confiáveis, né? O Instituto, por exemplo, né, da Conscienciologia, né, o IPC, é muito especializado nisso, tem muita fonte de informação, não apenas esse livro aqui, mas vários outros livros também, que podem ser sugeridos pelo pessoal do IPC, né, ou até mesmo aqui dentro da Liderare, né, que pode auxiliar as pessoas que estão iniciando, né,
nesse processo aí. Então é importante que saiba aonde procurar, com quem se referenciar, porque é importante também se perceber. Tem pessoas que às vezes, a partir do momento que desenvolve essa capacidade e vem além daquilo que as pessoas comuns veem e não está preparada para aquilo dali, pode ser um pouco assustador, mas é devido à falta de experiência e compreensão a esse processo, né? Então, é importante que ela procure alguém fidedigno, uma pessoa correta, né? Que possa orientá-la, né? Isso além dos estudos, livros, né? O próprio IPC que está aí para poder orientar essas pessoas que desejam iniciar agora, né? E você aí que a gente pode botar essas dicas aí, inclusive os livros em PDF, uma série deles estão aí disponíveis gratuitamente, o próprio Tratado de Projeciologia, que tem essas várias das técnicas que a gente está falando aqui, né? Ele está disponível gratuitamente, a gente pode deixar aqui no nosso Instagram do Negócio Evolutivo, e também se o pessoal quiser tirar qualquer dúvida, manda um direct aqui, tá? Em qualquer momento, também a gente está disponível para isso. Gostaria também, aproveitando, Rafa, de falar que o IPC ele tem um curso especializado nisso para quem está adentrando, né, para quem deseja desenvolver essa condição parapsíquica, que é o CIP, né? O curso integrado de projeciologia. Agora eu acho que é só CP, né? Curso de projeciologia. Eu acho que mudou trabalha bastante. Acho que mudou para projeciologia apenas. Né? Que é o CP, né? Curso de projeciologia. É um curso, ele tem, se eu não estou enganado, 20 aulas. Nessas aulas tem bastante teoria, mas também tem bastante prática para o desenvolvimento dessa condição parapsíquica, né? Então, fica a dica aí, é só procurar um instituto, né? Pegar mais detalhes pela internet, ainda é possível as pessoas pegarem, né? O instituto ele está por todo o Brasil, tem várias unidades distribuídas pelo Brasil aí, em que a pessoa ela pode adentrar aí e procurar mais informações a respeito desse curso aí que o IPC oferece. Muito bem, será que o Ciclo está ganhando? De repente está ganhando uma comissão. Perfil empreendedor. Mas eu vou dizer uma coisa, a gente indica para o amigo aquilo que nos fez bem, não porque a gente gostou daquilo, porque a gente gosta do amigo, porque a gente quer que o amigo também possa ter acesso àquilo que fez tão bem para a gente, né? Então, assim como eu como empreendedor, eu posso utilizar essa questão parapsíquica no meu dia a dia. Assim, acaba sendo um 2 mais 2 igual a 4. Se eu me desenvolvo de forma pessoal, faz uma lógica que eu vou lidar com as situações do dia a dia de uma forma assim, um pouco mais calma, um pouco mais, de forma mais abrangente, né? Dar aqueles 2 passinhos atrás para ver a cena de uma forma um pouco mais aberta, né? Então, na realidade, é um investimento que vale super a pena, a gente poder investir nessa questão. E como é que começa isso? Como é que eu vou saber o que acontece em volta? Como é que eu posso querer saber as coisas que tem no ambiente se eu não me conheço, se eu não tenho lucidez para me entender? Né? Então, às vezes, a gente, começando a prestar atenção um pouquinho mais na gente, no que a gente percebe, no que a gente sente, no que a gente interpreta, naquilo que a gente está acessando, a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais especializada, cada vez mais especializada, para poder começar a entender de que forma eu posso utilizar isso como ferramenta. A maioria das pessoas recebe os dados, mas não transforma em informação. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente otimiza esse nosso aprendizado, essa nossa percepção, essa nossa lucidez, a gente consegue utilizar os dados que a gente pega por aí pelo ambiente, como o Sidney falou, com um colega de trabalho, com alguém que a gente está contratando, ou com um cliente, a gente pega esses ganchos e consegue utilizar isso de forma prática, como uma informação válida para fazer alguma coisa específica. Né? Perfeito, Betânia. Antes a gente falou do MBE, a mobilização básica talvez seja o mais básico, né? O estado vibracional mais básico, para que a gente possa voltar lá para o nosso centro, para que a gente possa entender como é que a gente está naquele momento e que a gente possa, até de certa forma, se isolar daquilo que não é meu. Né? Então, onde está a nossa atenção é onde está a nossa energia. Então, se a gente
Imagina, de olhos abertos, olhos fechados, cada um tem a sua forma, né, melhor de lidar com isso. Imaginar uma bola de energia, uma poça de energia, enfim, nos pés. E imaginar essa energia subindo até em cima, depois descendo até embaixo nos pés de novo, até na cabeça, até os pés. Cada um vai achar o seu jeito confortável. Já vi relatos de gente que não consegue fazer sentado, porque quando vai passar a energia, aquela voltinha atrapalha, então tem que ser em pé. Tem gente que consegue fazer sentado logo de primeira, essa questão de imaginar essa, né? E, de repente, assim, no começo a pessoa pode pensar, eu estou fazendo papel de bobo, não, só estou imaginando e não nada está acontecendo. Mas, como a gente não tem treino, então, assim, a tendência é que no começo realmente a gente não tem a percepção, a gente acha que não está fazendo, mas aos poucos a gente vai percebendo que isso vai crescendo, aos poucos a gente vai percebendo que a gente está fazendo certo, e aos poucos a gente vai perceber que isso está fazendo toda a diferença no nosso dia a dia. Então, às vezes, eu estou junto com uma pessoa que está assim, no máximo de estresse, que é aquela pessoa que está incomodando a gente até energeticamente. Às vezes a gente está num lugar junto com alguém e a gente sai totalmente desvitalizado, né? Então, se a gente aprende uma mobilização dessas básicas, a gente consegue se isolar, né? O que o Rafa estava falando de acoplamento, desacoplamento, assimilação, desassimilação, são palavras difíceis para dizer que a gente corregula com a outra pessoa, mas não necessariamente precisa, se a gente puder estar fortificado em relação àquilo que é o meu e aquilo que é o dela, né? Então, eu passo a palavra aqui para o Rafa. Eu queria girar um pouquinho a roda. A gente falou muito de percepções, né? Agora, e o uso das energias parapsíquicas, né, do empreendedor? Ou seja, a forma com que a gente pensa nisso, com que a gente tem os pensamentos, sentimentos e energias, como é que isso aí afeta no entorno? O que eu quero dizer? Vamos supor que eu esteja numa reunião, várias pessoas, ali, reunião de trabalho, e aí um colega está falando alguma coisa que eu não concordo. Como é que vai estar o meu padrão de pensamento? Como é que eu vou estar equilibrado, eu vou estar contribuindo para que aquele colega ele consiga, vamos dizer assim, apresentar a sua ideia na íntegra e depois eu vou debater isso utilizando a cosmoética, ou será que eu vou estar pensionizando contra, pensando numa outra coisa, já falando, nossa, internamente, mas que bobagem, isso e aquilo? Quer dizer, será que a gente considera a influência das nossas energias, a energia do empreendedor, de forma a obter o melhor para todos? O que vocês acham sobre isso? Eu gostaria até de trazer um exemplo, Rafa, de um colega nosso aí, voluntário do IPC, atualmente ele atua, mas por Curitiba, né? Em que ele deu um exemplo, até escreveu um artigo falando sobre essa experiência dele. Ele aplicou de forma prática, antecipando as reuniões que ele tinha. Ele como empresário, né? Então, o que ele chamou, inclusive, né? O artigo dele parasepsia do ambiente, né? Então, antes de iniciar a reunião, ele ia até a sala com antecedência, fazia um trabalho de mobilização básica das energias e exteriorizava as melhores energias para o ambiente. Ele teve resultados assim excepcionais. Foi um ano que ele passou a praticar isso de forma constante, recorrente, né? E ele falou que foi o melhor resultado, a partir dali, foi o melhor resultado da empresa dele que ele teve nos anos todos. Foi um negócio impressionante, sabe? Valeu a pena ouvi-lo a respeito disso, sabe? Foi muito bacana. Eu vou te dizer mais, na verdade é um hábito que eu também tenho, e depois que você se habitua a fazer isso, a gente precisa, primeiro é difícil, primeiro a gente às vezes esquece, só que o esquecimento vai ser com cada vez menor frequência, né? E aí a gente percebe que cada vez mais a gente vai aumentando, vamos dizer assim, a palavra seria assim, aumentando a efetividade do negócio, né? Então, chega um momento em que isso acaba acontecendo automático, que tu já não precisa mais fazer esforço. Que tu já entra na sala, tens a intenção, mas que já não é aquela coisa que dói, como no começo, né? Que a gente precisa se esforçar tanto e precisa
jogar tanta energia para aquilo. Então, aí, a gente podendo treinar isso e podendo fazer isso com mais frequência, a gente desloca cada vez menos energia para fazer um resultado cada vez melhor. Eu acho que talvez como tudo na vida, né? Mas é um baita exemplo, viu? É um baita exemplo de como a gente pode começar do começo a fazer isso aí. Verdade. Porque assim, ó, eu queria comentar, né? Se a gente está mais lúcido para esses processos aí de energéticos, de assistenciais, a gente tem que assumir, primeiro, né, o nosso papel, a autoliderança, né? Assumir que isso realmente faz parte do trabalho do empreendedor também, questão do trabalho com as energias, a qualificação cosmoética, a multidimensionalidade, ou seja, eu sou empreendedor quando eu estou em vigília física ordinária, quando eu estou acordado, e sou empreendedor também quando eu estou numa projeção, senão não muda, né? Então, assim, a nossa responsabilidade quanto a isso, nos ambientes em que a gente se vê, e o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu até às vezes que isso né, atualmente, assim, para mim, pelo menos, é inconcebível pensar assim, porque não existe para mim, eu acho que um relaxamento cosmoético, né? Então, assim, existe a gente relaxar, ok, tá, agora, ok, trabalho, tô cansado, eu vou então, vou fazer alguma coisa, ter um hobby, um lazer, tudo certo. Mas, tipo assim, um relaxamento, aqui pode e aqui não pode, essa regra, para mim, essa coerência, ela é muito importante em termos, assim, da manutenção sadia do parapsiquismo do empreendedor. Essa vigília é importante, né? A gente ter uma coerência conosco né? E com a cosmoética e com tudo em volta, né? E aí, Cid? Perfeito. Eu acho que esse item que a Betânia abordou, né, sobre a questão cosmoética, talvez seja o fator principal para quem deseja desenvolver essa condição parapsíquica, né? Porque automaticamente, se você é uma pessoa correta, você tem os valores ideais que contribuem não só para você, mas para as pessoas com quem você convive, automaticamente isso vai favorecer demais ela, né? Foi hoje ou ontem, eu estava ouvindo um pouquinho a respeito do Saulo Calderon, falando a respeito justamente desse processo, né? A importância da gente se colocar de uma forma assistencial, né? Porque a frase que ele utilizou, né? Não há salvação sem caridade, né? Então, basicamente, a gente tem que estar predisposto a querer ajudar as pessoas, não somente olhar para nós mesmos e de uma forma egóica, né? Mas estar disposto a querer ajudar as outras pessoas. Então, com esses princípios, cosmoética, dignidade, boa intencionalidade naquilo que você faz, essa condição parapsíquica é favorecido, né? O trabalho com as energias, como a Betânia falou, né? Isso é muito importante nesse desenvolvimento parapsíquico, principalmente para quem está iniciando, né? Inclusive, partindo dessa premissa de que é para o bem de todos e que né? A gente também passa a não estar mais sozinho, né? A gente pode contar aí com uma ajudinha externa, né? E a maior dificuldade, digamos assim, dos nossos anjos, nossos amparadores, né, que nos acompanham aí, é justamente a nossa comunicação deles conosco, né? A gente recebe informações deles, mas a gente não está atento a isso, né? A partir do momento que você se predispõe a estar atento à multidimensionalidade, percepção energética, desenvolvimento parapsíquico, essa comunicação ela vai ser muito facilitada, né? Você vai descobrir qual é o seu jeitinho, né? Seu jeitão, digamos assim, de ter essa percepção parapsíquica, porque muitas vezes o parapsiquismo ele é diferente de um para o outro, né? Eu tenho um parapsiquismo assim que funciona muito com uma palavra específica, e às vezes me vem uma palavra que eu nunca ouvi falar, curiosamente, né? Isso denota realmente uma percepção parapsíquica, né? E a partir do momento em que você tem a palavra bem destacada, digamos assim, na sua mente, e você não conhece essa palavra, é o que eu faço, né?
eu vou procurar o que significa aquela palavra ali, eu já estou entendendo qual que é a intencionalidade dessa consciência que está ao meu lado, né? O meu anjo, o meu amparador que está do meu lado querendo me ajudar, né? Uma advertência ou uma dica, né, importante, né? Então, cada um tem a sua maneira de funcionar. Então, no final das contas, volta para aquilo que a gente estava falando antes, né? Saiu a nossa live. Vamos lá. Caiu a live. Eu caí no meio de uma careta ainda. Caiu a internet. Não, deu tempo de limitar. Vídeo pausado. Pessoal. Voltou? Voltou? Não estou ouvindo vocês. Agora sim. Voltou, caiu aqui a internet. Caiu? Então a gente Normal, já juntou, o Instagram sempre tem dessas coisas aí. E começamos de novo aqui. Na realidade, a gente vinha dizendo que a gente volta para aquele papo de antes, né? De que eu preciso primeiro me conhecer para depois fazer tudo isso que o Sidney falou, né? Porque como é que eu vou saber ao que eu preciso prestar atenção se eu não sei o que existe no mundo? Se eu não sei no que eu tenho que prestar atenção? Como é o nosso funcionamento, né, Betânia? Exatamente. Então, somos consciências individuais, singulares, e como é que é o funcionamento de cada um nessa hora, né? Exatamente. Então, cada um tem a sua sinalética e a sua forma de perceber o mundo, de perceber este mundo do parapsiquismo. Mas, primeiro, eu preciso saber o que eu tenho que prestar atenção. E, para saber o que eu tenho que prestar atenção, eu tenho que me conhecer, estudar as técnicas, estudar o conteúdo, o conhecimento e, mais do que tudo, experimentar. Não é porque a gente está falando que é verdade, né? Exatamente. Perfeito, muito bem lembrado. Bem lembrado, a gente sempre lembra o pessoal aí que para ter as experiências próprias, né, não vai pelo nosso bico, né? Então, e assim, a gente vou mudar um pouquinho o bloco aqui, né? Indo talvez aí pelo horário, para o último bloco aqui de conversa, o que a gente pode talvez contribuir com o pessoal, né? Compartilhar para que aqueles interessados em desenvolver, né, o parapsiquismo possam fazê-lo, né? Então eu vou, já que eu estou falando aqui, eu vou colocar, né, um pouquinho da minha experiência. Na Consologia eu comecei participando de palestras gratuitas, então isso aí você consegue hoje facilmente, tanto na internet quanto é legal presencial também, sabe, gente? Assim, é legal fazer as pesquisas na internet, mas é legal se você tem como participar presencial na cidade que você mora, ou então, né, indo para onde tem alguma instituição conscienciocêntrica, né? Por exemplo, a Liderário, ou o IPC que foi citado aqui, a Aprendência, a Apex, são 25 instituições, né? Por que é legal ir presencialmente? Porque tem outras pessoas lá, você já começa a conhecer. O Sidney botou aí, o princípio da descrença. É isso aí, não acredite em nada, experimente, né? Tem as suas próprias experiências. Então, é legal você conhecer outras pessoas, bater papo e tal, para tirar dúvida também presencialmente, tá? Não ficar... ter essa experiência mista aí, não ficar só no online também, tá? Porque é legal esse lance aí de você conhecer as pessoas, de fazer um network conscienciológico também, né? Então, essa é uma dica, tá? Inclusive para trocar figurinha com relação a essas parapercepções. Por quê? A questão de dinâmicas, que nem a gente está tendo aqui, isso é presencial. E nas dinâmicas você tem um negócio que não tem online. Não tem até porque, por parassegurança, não é feito assim. Que são os experimentos energéticos, parapsíquicos, e depois o compartilhamento do que está acontecendo, do que você percebeu, do que o outro percebeu. Então, isso é feito só em dinâmicas. Então, eu diria assim, se você quer se desenvolver em termos de parapsiquismo, dá para assistir palestras, dá para fazer
a participação online, fazer curso, dá para ler uma série de livros, ok, dá para estudar, faça isso. Faça porque é importante. Mas não deixe de se oportunizar de ir num evento presencial. Até porque a saturação acaba, o que a gente coloca em saturação, acaba nos facilitando, quase como sendo um carreador para aquela experiência que a gente quer ter. Né? Então, o fato da gente insistir, de novo, como eu falei, a primeira vez talvez seja um pouco mais fraco, talvez você pense que não está fazendo, talvez você pense que, puxa, isso é difícil, mas com o tempo é que nem jogo de videogame, né? A gente joga a primeira vez, a primeira fase é tão difícil, né? E aí depois, quando a gente passa a primeira, vai para a segunda, e tem que começar do começo, a primeira vai super tranquila, né? Então, assim na vida também, e também na questão do parapsiquismo, né? E o fato da gente estar em saturação, da gente poder ler, da gente poder assistir vídeos, da gente poder ir na palestra presencial, da gente poder ir no curso, da gente poder estar o tempo todo buscando isso, essa saturação desse conteúdo nos ajuda a ter a experiência de uma forma mais fluida. Até porque eu posso dar nome para os meus bichinhos, eu consigo dar nome para as coisas e eu consigo entender o que está acontecendo, né? Uhum. E automaticamente, Betânia, as nossas companhias extrafísicas, né, os nossos anjos, amparadores, se aproximam mais de nós, né? Porque é isso que eles querem que nós evoluamos, né? Nós atinjamos degraus, né? Degraus maiores aí no processo da evolução, né? E o contrário também é válido. Se a gente não tem uma pensenidade, né, uma capacidade de reflexão positiva, automaticamente as nossas companhias também não são muito boas, né? Então é importante a gente se dedicar a isso. Essa questão bem da bacana que tu falou. ética, né, que a gente, na verdade, com o que nós vamos nos conectar? Com aquilo que está em sintonia com a gente, né? Uhum. Agora, quanto a isso, não tem muito remédio mesmo, né? Então, o negócio é procurar melhorar. Não tem, ninguém evolui vamos dizer, a marreta, né? A gente... Exatamente. Então, mas o legal é você ir atrás da sua evolução, estudar e tal. Gente, a gente está chegando. Hoje eu vou fazer um programa um pouco mais curto, né, Sidney, do que o habitual. E a gente está, como para quem está entrando agora, né, que entrou depois, a gente está direto de Blumenau hoje, fazendo uma transmissão mais cedo, porque tem um evento aí acontecendo às 19 horas e a gente não pode participar. Mas vai deixar um vídeo rodando lá no YouTube, a reprise desse aqui. Com os links, né, do que a gente conversou. Exato. E a gente, então, quer agradecer muito a participação de quem entrou aqui na live, né? Pedimos para vocês divulgar o canal para os amigos, quem vocês acham que pode se beneficiar com esse material, tá? E com outros que a gente tem no canal. Ó, Leonardo, obrigada. O Léo é amigão aqui, amigão meu. E é isso aí, tá? Então, se vocês gostaram do material, dá um like, né? Dá um joinha. Dá um joinha. Acompanhe o canal. E toda sexta-feira a gente está às 19 horas, hoje excepcionalmente 17, a gente está às 19 horas, normalmente no YouTube. Mas até esse canal aí via Instagram foi bacana, vocês coloquem até o que vocês acham aí, se acham melhor a transmissão no YouTube, no Instagram. É isso aí. A palavra final aí, Sidney. Legal, foi um prazer aí, pessoal, conversar com vocês sobre o assunto que é muito pertinente, tão importante para nós todos, né? E eu desejo para vocês um ótimo curso, viu? Depois vocês me contam como é que foi. Valeu. Pode deixar. Então, até na próxima sexta-feira, às 19 horas. Estão todos convidados. Então tá, gente. Tchau, tchau, então. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.